Criança é sinônimo de alegria, amor, sinceridade, energia, pureza no coração. Quando uma criança nasce, ela muda a rotina de um ambiente. É lógico que é necessário muita atenção e cuidados aos pequenos, mas elas têm o dom de alegrar os locais onde passam e trazem luz para a vida de um casal e de toda a família. O problema é que, em alguns casos, a inocência infantil tem sido ferida de maneira covarde. Isso porque no auge da infância ou da adolescência, existem criminosos que abusam sexualmente de quem deveria ser protegido. Com isso, os sorrisos espontâneos dos pequenos cedem lugar a uma realidade lamentável e se convertem em lágrimas, dor, problemas emocionais, aversão e até mesmo a traumas psíquicos, que, se não forem tratados, podem gerar feridas emocionais, a serem carregadas por toda a vida. Estamos na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Goiânia, a DPCA. Aqui são investigados os mais variados atos ilícitos que são cometidos contra o público infanto-juvenil, inclusive a violência sexual. Segundo essa delegada, os abusos sexuais contra crianças e adolescentes são frequentes e, em boa parte, cometidos por parentes ou pessoas próximas. O que se percebe é que a maioria dos casos em que há o abuso sexual são parentes, tios ou mesmo pessoas de confiança da família, tais como vizinhos, amigo íntimo, que tem ali uma convivência rotineira com a criança ou o adolescente. Infelizmente, há casos bem tristes em que crianças mesmo de até 2 anos foram estupradas por genitores, e outros casos também de crianças que o pai começa a abusar com cerca de 11 anos, 12 anos, e inclusive teve filhos com a própria autora. É um problema que ocorre com certa frequência e que muitas vezes a família não imagina que a criança ou mesmo adolescente está passando por aquela situação constrangedora e às vezes até sendo vítima de estupro ou outros abusos sexuais. Por exemplo, às vezes se coloca na cabeça da criança que é normal ela aceitar beijos, aceitar abraços, e esses abraços vão ficando de forma mais íntima, que até a criança demora a perceber que aquilo não é correto, que aquilo não está dentro dos padrões comportamentais e que ela realmente está sofrendo um abuso. Doutora Josi explica o que a legislação brasileira diz a respeito desse tipo de crime. Em relação ao menor de 14 anos, que qualquer tipo de violência já é considerado o estupro de vulnerável, gracejos como abraços íntimos, tocar em partes íntimas, ainda que por cima da roupa, já caracteriza o estupro. Ainda que seja um adolescente já com 13 anos que permita esses toques, é considerado estupro de vulnerável, porque a lei entende que um jovem de 13 anos não tem discernimento para poder autorizar esse tipo de relação com ele. Essa neuropsicopedagoga, que também é mentora familiar, cita que neste momento está realizando o tratamento de crianças que foram abusadas. Ela explica que isso ocorre em diferentes ambientes. Eles chegam voltado para a área da educação. Veja se meu filho está com algum déficit de atenção, algum conteúdo. E aí o que a gente percebe? Casos de abuso sexual, dos quais a criança ela fica com aversão, ela não quer estudar, ela perde todo o sentido de ir para a escola, desmotivado, causa sonolência, não tem motivação nem para comer. Então, observando esses fatores, nós entendemos que estava acontecendo algo. Então, nós estamos com casos de investigação, inclusive, sobre abuso sexual na família, na comunidade também e nas escolas. Então, são os 3 âmbitos que nós temos que ter esse olhar. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Goiânia conta com uma estrutura específica para lidar com queixas de violência sexual infanto-juvenil. Essa é uma sala pericial para avaliação psicológica com a chamada escuta especializada.
Aqui as crianças e adolescentes vítimas de violência sexual são ouvidas por meio de uma equipe especializada que é liderada pela escrivã e psicóloga Viviane, que há 25 anos atua no combate a esse tipo de ato ilícito. Doutora Viviane explica que é complexo esse tipo de trabalho, mas ela conta com técnicas e ferramentas que fazem parte da realidade dos pequenos e são utilizadas de maneira estratégica. A sala ela é toda preparada, são brinquedos muito simples, né? Mas é para não despertar o interesse da criança no brinquedo, mas o brinquedo funcionar como um apoio, né? No decreto-lei, ele traz um artigo específico, perícia física e psicológica, né? Então a lei entende que para alcançar realmente a real condição da criança, seja no contexto familiar, seja no inquérito policial, você vai precisar de uma diligência, no caso da polícia, mas de um recurso científico, que é a perícia psicológica, né, para alcançar a real condição da criança no inquérito e no contexto familiar. Segundo a especialista, todos os trâmites que são realizados aqui seguem a legislação e protegem a criança, se atentando à saúde emocional dos pequenos. É complexo, é delicado, é um tema sensível, né, que exige muita sensibilidade de quem trabalha. Sensibilidade, conhecimento, que é a prática do dia a dia, né, e o conhecimento teórico. Tudo isso tem que andar muito junto, né, e acompanhar a legislação, que a legislação ela sempre se atualiza muito em relação a isso. O maior desafio é a não revitimização. A não revitimização é não fazer com que a criança passe novamente pelo fato. Como fazer isso, sendo que ela precisa falar? A técnica adequada. Não sabemos como realizar esse tipo de intervenção sem que a criança revitimize o fato, no sentido de que vai levar sofrimento para ela. Então tem toda uma preparação, principalmente com quem cuida da criança, o que essa pessoa vai falar para a criança quando ela vier até a delegacia. Nós temos um protocolo que é feito todo com desenhos, né? Então a gente mostra esse protocolo para a criança, ela visualiza o desenho e ela fala a respeito daquele desenho, até que a gente chegue na cena mesmo do crime, do que aconteceu. E aí ela começa a discorrer. O relato precisa ser livre. Nós estamos aqui somente para suplementar o fato, ou seja, auxiliar que a criança traga o que realmente ocorreu com ela. Imagine você a complexidade que é de fato poder ter acesso a essas crianças que sofreram violência sexual, poder retirar delas, né, de uma maneira espontânea, sem que haja nenhum tipo de indução, algum tipo de informação de algo tão delicado. Por isso existe toda uma técnica especializada. A gente vai mostrar um pouquinho dessa técnica, porque existem várias técnicas relacionadas a isso. Por exemplo, para as crianças menores, até 7 anos, são utilizadas bonequinhas. E aí, lógico, né, a psicóloga e toda a equipe multidisciplinar utiliza toda uma metodologia específica para que as crianças possam ali de fato descrever os atos. Para as crianças maiores, a partir de 9 anos, há uma parceria entre a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal. Aqui, por exemplo, de maneira lúdica, para que a criança não precise ficar mostrando o próprio corpo, ela pode apontar, e aqui, por exemplo, é mostrado em verde os locais onde cotidianamente pode-se haver o toque de uma maneira que não seja libidinosa, não seja de fato criminosa. Já os pontos em vermelho mostram as partes do corpo em que, em hipótese alguma, ninguém pode tocar na criança. A psicóloga e policial civil lembra de um caso de difícil resolução, mas com o devido preparo foi possível elucidar o crime. Trata-se de uma situação chocante. A gente precisa identificar o suspeito. A gente tem 2 princípios aqui na delegacia. O primeiro princípio é garantir a integralidade de direitos para as crianças. O segundo princípio nosso é a responsabilização adequada de todos os adultos. A gente está aqui para realmente apontar o que aconteceu com aquela criança, o local que aconteceu e quem realizou aquele ato com ela, né? Então, por vezes aqui, quando a gente utiliza um desenho, da criança desenhar quem fez isso com ela, ou a criança desenhar o lugar em que ela estava, e aí tem todo um procedimento para isso, não é só a gente falar que ela fez isso, por vezes ela traz a imagem dessa pessoa, né? Como eu já tive um caso de uma criança que ela trouxe a imagem de um técnico que estava na residência no dia do fato, que ocorreu com ela, que inclusive ensejou numa gravidez, né? Ela tinha um déficit, né, cognitivo, uma limitação cognitiva e ensejou na gravidez e ela não sabia explicar por quê.
pelo simples fato que, quando ela nos narrou, ela falou que ela fechou os olhos, né? Então, ela realmente não sabia o que aconteceu com ela. A delegada, acostumada a lidar com o combate a esse tipo de crime, faz uma revelação preocupante. Há casos que a própria família tenta omitir o caso por vergonha. Também há dependência financeira, que por vezes não se queira denunciar o agressor porque ele é o mantenedor da família financeiramente. A gente solicita quem está nos ouvindo que não consiga o apoio familiar, que converse na escola. A escola é um excelente meio de denúncia, ou mesmo pode ser feita a denúncia via 180, que é anônima. Essa neuropsicopedagoga ressalta que, em caso de abuso, as famílias não podem repreender as crianças e jovens, e sim acolhê-los. A cada 13 crianças por hora são abusadas dentro dos lares. Então, assim, isso foi em 2000, só que nós já estamos em 2022. O que isso está ocorrendo depois da pandemia? Que todo mundo foi para casa, que foi ali, né, estar muito mais próximos. Então, muitas vezes, nós criticamos tanto a criança dizendo, isso é coisa da sua cabeça, ele jamais faria isso, ele ama a sua vida. Então, a criança, ela se retrai, ela não vai contar. Primeiro tem um ato de vergonha que ela sente. Ela não quer se expor, ela não quer ser vista, ela tem medo da rejeição, ela tem medo de dizerem para ela que ela estava gostando e que ela foi a culpada, às vezes por uma vestimenta, por algo que falou, por algo que disse. Então são vários os fatores, os pais, professores precisam ter esse cuidado especial. Traga a criança ou adolescente para perto. Esse pediatra enfatiza que os pais e responsáveis precisam ficar em alerta ao conteúdo que as crianças e adolescentes estão tendo acesso. O que a gente está ensinando para as crianças? Principalmente com o comportamento dos pais, ou um comportamento, a exposição a conteúdos eróticos, conteúdos sexualizados, como músicas, às vezes roupas erotizadas, às vezes coreografias erotizadas. Isso expõe a criança a um risco de normalizar um comportamento sexual antes do momento, antes da hora de exercer a sexualidade. Érica e Daniela são conselheiras tutelares na região de Campinas, em Goiânia, e ao longo de sua trajetória se depararam com vários casos de abusos contra menores de idade. Érica explica que da comunidade escolar partem boa parte das denúncias e enfatiza como o Conselho Tutelar atua nesses casos. Um dos parceiros do Conselho Tutelar, o nosso braço direito mesmo, que sempre está atento, é a educação. Assim que nós recebemos, nós encaminhamos para a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, que é a DPCA. Depois nós vamos para fazer exame de corpo e delito, no IML, para ter a comprovação, e encaminhamos essa criança para um acompanhamento psicológico. Mesmo quem trabalha nessa área fica perplexo como esse tipo de abuso se materializa na prática, especialmente quando aquele que deveria proteger se torna o agressor. Teve um caso que nos marcou muito, nós lá do Conselho Tutelar de Campinas, que foi um caso de uma criança de 4 anos que era abusada pelo avô. E essa criança dava sinais lá no CEMEI, né? E toda vez que o avô ia buscar essa criança dava crise de choro. Crise de choro, várias vezes. Só que teve uma professora, né, que tem um olhar protetor, e falou, algo está errado. Por que essa criança é tão resistente a ir embora com esse avô que cuida dela? Então ela comunicou o superior dela, né? Esse superior entrou em contato com o Conselho Tutelar, acionamos a mãe e tomamos todos os trâmites legais para que essa criança pudesse ser resguardada o direito dela. A dor de crianças e adolescentes abusados é imensa e pode afetar o futuro de quem é vítima desses crimes e gerar confusão mental. Eu ouço de criança de 6 anos que não quer se casar. Eu ouço de adolescentes que diz, acho que eu não quero ter filho. Então assim, tá tudo bem, né? Se eu namorar com uma menina e depois eu entender que eu namoro com um menino, tá tudo bem assim? Eu vou ferir os princípios? Eles perguntam sobre isso. Daniela também se deparou com casos lamentáveis envolvendo a violência sexual que foi realizada dentro de casa. Esse caso é uma criança, né, que foi abusada pelo um familiar, pelo padrasto. E sempre ela relatou para a mãe e a mãe não dava ouvidos a elas, achava que era mentira. E ela, de tanto, por várias vezes, ser abusada, ela ligou para o irmão. E ligando para o irmão, ela contou. O irmão foi na casa, na residência,
pegou ela, levou para a DPCA, fizeram o boletim, passaram pelo ML, pelos trâmites todos têm que ser passados, e até chegar ao conselho, a gente acolheu, a gente fez todos os procedimentos que tem que fazer e agora estamos acompanhando. E o mais triste é que ela conta que achava que podia confiar na mãe dela e não teve esse apoio. Um levantamento realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em parceria com a Unicef revelou um dado preocupante. De acordo com o estudo, entre os anos de 2017 e 2020, 62 mil crianças de até 10 anos de idade sofreram estupro de vulnerável aqui no Brasil. Especialistas alertam que é preciso ficar atento a algumas mudanças de comportamento das crianças e adolescentes. Toda criança que está com os direitos violados, ela dá sinais. Por exemplo, uma criança que é muito extrovertida começa a ficar introvertida, uma criança que é calma começa a ficar agressivo. Então, atrás de todo esse comportamento existe algo. Esse vídeo foi produzido pelos conselheiros tutelares. Por meio lúdico, a mensagem da importância de se prevenir atos libidinosos e sexuais contra as crianças e adolescentes é divulgada. A Érica e a Daniela soltaram a voz nesta causa, para combater de uma maneira diferente esse tipo de problema. A nossa esperança, as nossas mudanças, é por isso que devemos lutar. A conselheira tutelar lembra que a denúncia pode ser feita de forma anônima. Todos podem denunciar, porque é anônimo, tem um Disque 100, pode ir no conselho e falar assim, eu quero fazer uma denúncia, mas que seja anônima, porque a gente não pode deixar as nossas crianças, os adolescentes sofrerem esses abusos. Existe uma boa notícia em meio a essa problemática, a que esse tipo de violência pode ser prevenida. É importante destacar o papel da família nesse ponto. Muito embora a gente saiba que a grande parte dos casos de abuso sexual, os abusos acontecem dentro do ambiente familiar, mas cabe à pessoa que tem o maior cuidado com a criança, tem a maior responsabilidade com a criança, que deveria ser, geralmente são os pais, ensinar essa criança sobre os limites do corpo, sobre quais são os toques, as carícias, que são consideradas saudáveis. E como que a gente ensina isso? A gente ensina exercendo, o amor pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos nossos sobrinhos, de forma saudável. Em meio a essa realidade tenebrosa, é de suma importância que essa temática seja abordada por meio de palestras e outros meios. Não tem idade para se explicar sobre essa educação sexual. O quanto antes for tratado, melhor é. Então, digamos assim, que a escola pode oferecer palestras, pode ser 2 vezes no semestre, sempre que houver a necessidade, pode ser em salas específicas, mas deve ser abordado. Que a sociedade una forças com o poder público, para que o sorriso dos pequenos não seja afetado e para que eles, que são futuro de nossa sociedade, possam usufruir de uma infância e adolescência saudável, para que a vida siga seu curso dentro da normalidade. A cada 15 segundos uma criança é abusada no Brasil e alguém finge que nem viu. O abuso infantil, sim, é preciso acabar. E se você souber, você tem que denunciar. Mas pra isso não podemos parar e ver alguém simplesmente levar a nossa esperança, as nossas mudanças. É por isso que devemos lutar. Não finge que não viu, não finge que não ouviu. É o nosso dever